e inclusive é a segunda pergunta, e eu queria falar um pouco sobre esse tema, porque eu acho que tem gerado aí algum ruído, e eu queria deixar bem claro o que foi a intenção desde o começo. Então, basicamente, nós vínhamos perdão para os que estão aqui há mais tempo, vou repetir um pouco o que eu tinha falado anteriormente, nós vínhamos num processo de aperfeiçoamento, de pensar num aperfeiçoamento regulatório do sistema brasileiro, e nesse processo de pensar no aperfeiçoamento, um dos aperfeiçoamentos era de ter um sistema regulatório para o sistema financeiro do futuro. Então, parte do aperfeiçoamento era criar o que nós chamávamos de superreguladores. Teria uma parte do projeto que teria a junção da Previc, SUSEP, que está em curso. Teria uma parte que era o Banco Central começar a olhar todos os ativos do sistema financeiro, porque hoje o Banco Central, por exemplo, não olha fundos. Então, se tem um problema de fundos, é com a CVM. Se tem um problema com o banco, é o Banco Central. Obviamente, existe cada vez mais o uso de fundos para operação de funding, para operações bancárias. Então, nós precisamos criar um sistema que seja mais em linha com o mercado financeiro que nós temos hoje e que, com o advento das plataformas digitais, vamos ter no futuro. Então, nós começamos pensando qual é o sistema financeiro que nós queremos ter no futuro. Esse é o primeiro ponto. E aí, em decorrência disso, obviamente, um dos desenhos importantes era a autonomia do Banco Central. Achamos que o Banco Central é autônomo, inclusive eu mostrei aqui, não sei se eu consigo voltar a apresentação, não. Eu mostrei aqui os ganhos da autonomia. Os países que têm mais autonomia têm inflação mais baixa, com menos volatilidade de inflação. Então, eu acho que esse projeto é muito importante para assegurar exatamente esse ganho que nós obtivemos nos últimos tempos. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, ó. Só para mostrar que é interessante. Era o último? Aqui, ó. Então, nós temos aí o índice de dependência e a inflação, e o índice de dependência e a volatilidade. Então, nesse caminho do modelo regulatório de autonomia do Banco Central, eu tive uma conversa com o ministro sobre o tema da COAF, e nós entendemos, olhando o que o GAFI entendia que era o melhor para uma unidade de inteligência financeira, e estava muito explícito no grupo Egmont, do Organismo de Cooperação Internacional, que, independente de onde o organismo tivesse, o mais importante é que fosse constituído no modelo administrativo independente, ou seja, que tivesse autonomia operacional. Nós entendemos que, como o Banco Central estava no caminho de ter uma autonomia, era importante que, nesse primeiro momento, para dar mais transparência e mais autonomia para o órgão, que ele estivesse embaixo de um órgão que tivesse autonomia. Então, nós entendemos, depois de ter sido passado de um lado para o outro, que embaixo do Banco Central, como é um órgão que é caracterizado como um órgão técnico e é notadamente conhecido como órgão técnico, a gente poderia blindar o COAF embaixo do Banco Central por ser um órgão mais técnico. Então, esse é o primeiro ponto, atendendo às especificações internacionais, quanto mais independência, melhor. Nós achávamos que, dado que o Banco Central está caminhando para ter uma autonomia, caminhar para a autonomia com o COAF embaixo geraria mais autonomia no COAF do que ele tem hoje. Então, ele criaria uma blindagem em relação ao que é hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi um ponto que gerou bastante controvérsia, na verdade, não foi uma ideia do governo, foi uma ideia minha, o governo, inclusive, nem foi favorável no primeiro momento, é que, quando eu olhei o que era o COAF, na verdade, é um centro de processamento de dados. Você tem, de um lado, o que chamam de instituições obrigadas, que fornecem dados para o COAF, e o COAF, então, faz os RIFs, que são relatórios de inteligência financeira, e passa para as autoridades. No que a gente entende como os obrigados, nós temos instituições financeiras, empresas seguradoras, empresas que atuam no mercado de valores. Então, aqui nós temos todos os órgãos que identificam alguma anomalia e enviam para o COAF. As anomalias são classificadas de dois tipos: comunicação de operação suspeita e comunicação de operação em espécie. Então, nós entendemos que o principal ponto é o COAF ser um órgão blindado, autônomo, que sirva como um processamento de dados, porque o COAF não faz investigação, não acessa a conta corrente. O COAF, ele recebe uma instrução, ele processa aquela instrução, transforma num relatório de inteligência financeira e manda para as autoridades. Nesse sentido, minha primeira reunião com o pessoal do COAF, o que eu constatei é que nós temos no COAF um parque tecnológico, um modelo tecnológico que é um pouco obsoleto.
Então, a ideia de trazer pessoas de fora não foi para ter indicações políticas, foi para exatamente poder aprimorar essa parte tecnológica do COAF. Então, nós entendemos que o COAF deve continuar funcionando com servidores de carreira. Nós temos pessoas do Banco Central, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, temos servidores da Receita Federal, temos servidores da Polícia Federal, temos procuradores da Fazenda. Nós entendemos que isso deva continuar. Eu, na verdade, pedi para ter abertura para trazer pessoas de fora, porque eu achava que era importante ter uma pessoa de fora para fazer um projeto de inovação tecnológica dentro do COAF. Então, na verdade, a ideia de trazer pessoas de fora não foi relacionado nem ao governo, porque o governo não teve essa proposta foi minha, e foi exatamente para fazer um aprimoramento tecnológico. Quando eu olho o Banco Central tem diretores que vêm de fora, convivem com os diretores que são de carreira, às vezes tem mais de fora, às vezes tem mais de carreira, mas é um ambiente saudável onde a gente está sempre discutindo e aprimorando o modelo. Eu imaginei que o COAF, podendo ter pelo menos uma ou duas pessoas de fora para ajudar nessa parte de tecnologia, nós iríamos aprimorar o que é feito hoje, entendendo que hoje o COAF usa os computadores da Serpro, não tem dados na nuvem, é um sistema que é lento, a equipe de informática tinha até um pouco tempo atrás uma pessoa. Então, assim, como que nós vamos fazer um grande centro de processamento de dados com um modelo como esse? Então, a minha ideia era de aprimorar o modelo existente, trazendo pessoas de fora, principalmente na área de tecnologia. Em nenhum momento teve nenhuma intenção de trazer pessoas de fora. Agora, o Congresso vai analisar o projeto. Se o Congresso entender que é melhor não ter pessoas de fora, o Congresso vai fazer as modificações devidas. O que cabe aqui a mim é explicar de onde veio a ideia de trazer pessoas de fora. Eu sou uma pessoa que não sou política. O Banco Central, eu acho que é o órgão menos político que nós temos aqui em Brasília. Então, tendo um órgão autônomo embaixo do Banco Central, que tem autonomia, onde o presidente nomeia, eu acho que a possibilidade de ser uma indicação política não aumenta, diminui. Se você seguir esse sequenciamento lógico, você vai chegar à conclusão que, na verdade, essa probabilidade é menor do que ela já é hoje. Mas entendo que o Congresso possa fazer algumas modificações. Obrigado.